Existem casos que a pessoa muda? A Daniela Mercury nos prova. Não, mas Eu vou explicar. Eu vou te sentia explicar. pelo mesmo sexo e depois Mas sexo eu vou te oposto. explicar o seguinte, cara, se você acha que sexualidade... eu acho que eu já sei até o que você está falando sobre ela. É, Daniela, mas não é falar mal dela, não. Não, eu tô ligado. Ela nos ajuda, ela deu uma entrevista quando ela assumiu a parceira, e sinceramente, não é uma crítica, mesmo. Ela falou o seguinte, ela falou, cara, eu amava homens e agora eu estou amando uma mulher. Mas por quê? Porque eu mudei, eu ampliei. Cara, as pessoas, se você acha que uma sexualidade é estática, não pode mudar, variar nunca, por alguma razão, eu estou falando de uma variação livre, autônoma, né? Não imposta. Não estou falando de imposição artificial. Se você acha que uma sexualidade de um sujeito não pode variar nunca, você não consegue nem ser mundano. Você não consegue nem ser do mundo. O mundo prega mudança. Uhum. O mundo prega fluidez. Você já deve ter ouvido a expressão. Sim, Fluidez sexual. Você já ouviu isso? ser fluido. E é engraçado porque década de 70, 80, a galera que saía do armário saía assim, olha, tudo que eu me vivi era fachada. Sim. Eu casei de mentira, nunca gostei de mulher, eu sempre só me relacionei com homem. A galera que tem saído do armário hoje, os famosos, eles não falam isso. Eles falam, eu amava de um jeito, agora eu amo de outro. Eu amava, entendeu? Ela falou a expressão na entrevista, falando assim, se vier um marciano e eu o amar, e eu achar que aquilo é interessante, eu fico com ele. Ou seja, eu não estou dizendo que as sexualidades não mudam. Eu estou dizendo que não é este o nosso serviço como discipuladores. Porque senão a gente vai achar que nós estamos fazendo terapia para a pessoa sair do A para o B, sair do sentimento A para o sentimento B. Não é isso que a gente faz. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Eu conheço a galera que viveu essas mudanças. Em geral, a maioria experimenta o que eu chamo de ampliação dos horizontes afetivos. Então, horizontes afetivos é aquilo que você considera possível de viver. Você vai amadurecendo, você pode ampliar esses horizontes. Inclusive, você que sempre foi heterossexual, de repente está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Vocês já ouviram essa história? É muito comum em mulheres, né? Mulheres Verdade. que viveram com homens e, de repente, ela descobre ali uma outra irmã e se envolvem. Entende? Porque ela foi ampliando. Então, a sexualidade, ela tem uma certa elasticidade, sim. E isso, às vezes, a pessoa tem medo dessa afirmação, mas isso significa que nós somos seres abertos. E o Evangelho pressupõe isso, porque o Evangelho pressupõe a mudança. Né? Esse fato, essa questão da sexualidade, da parte do sentimento, a gente está falando muito sobre. Mas tem um outro lado também, que é o lado, eu não sei se pode ser que é social, ou se que é o do comportamento, que é o cara o travesti, que é a mulher que já rapou a cabeça. Está falando do transexualidade. Isso, é que eu não sei todos os termos corretos sim. da transexualidade, que é até diferente, eu acho, ou não, ou entra no mesmo... Não, é bem diferente, Porque... querendo... Mas pode falar. Porque a igreja também tem que lidar com isso, e eu acho que é 10 mil vezes mais difícil se lidar com o travesti ou o transexual do que com o gay que... Se adiciona algumas camadas. Exatamente. Não querendo ser professoral, mas vamos lá. Manda ver. De novo, tentando ser bem esquemático, assim. É que eu queria terminar essa trilogia aí do sentir, fazer... Eu atropelei, então depois nós faz a gente pergunta. volta, tá tudo de boa. Imagine a sexualidade com 4 elementos. Agora são 4. O primeiro elemento é sexo biológico. Sexo biológico. Então, qual foi o sexo que a pessoa nasceu no corpo? Né? Então, a genitália, cromossomos, XX, XY, hormônios, esses aspectos biológicos. Isso é sexo biológico. Existem pessoas que nascem, inclusive, com aspectos biológicos de ambos os sexos. É a chamada intersexualidade. Até estava em voga aí por causa de uma influência que se revelou intersexual. Mas é um longo assunto. Vamos deixar ele... Que é isso? Intersexualidade é nascer com aspectos biológicos. A pessoa não tem 2 sexos, tá? Ela tem, tipo assim,
componentes de ambos formados em parte. Então, imagina que a pessoa nasceu com pênis e com útero. Nossa. Tem? Uma vagina não totalmente formada e um testículo. Eu estou citando assim, aleatoriamente. Aham. Existem Mas tem esses casos. Existe. Então pode ser genital, pode ser cromossômico ou hormonal. Por exemplo, uma pessoa que tem todo o aparelho sexual feminino e não produz nenhum hormônio feminino. Com o tempo, esses órgãos vão meio que atrofiando. Então ela não vai desenvolver os aspectos da feminilidade, do sexo feminino. Ela precisaria de hormônio. Então são várias questões. Pode acontecer no âmbito do sexo biológico. Então isso, imagina que alguém nasceu sem essas questões, nasceu direito, está lá, vagina, ou está lá o pênis, está tudo no padrão, que é a maioria, né? As pesquisas falam aí 99,5% vai nascer com esse padrão. Então, sexo biológico. Segundo aspecto, é aquilo que a gente chama de gênero. O que é gênero? É como eu me sinto, como eu me vejo. Gênero é uma concepção abstrata que você tem sobre você mesmo, portanto é psicológico. Não tem teste biológico para definir gênero. Tá? Por quê? Vocês já viram chá de revelação? Ninguém aguenta mais. Amém, irmãos? Estão tentando criar de todas as maneiras Não, diferentes, mano. né? Já viu aquele da privada? Já tem. Não. Já. Cara, você Descarga. precisa ver da privada, Mentira. mano. Foi o melhor que eu Privada vi. eu não vi, não. Que o cara A dá descarga. descarga, mano. A água fica Aí- colorida. Aí a água fica colorida. Ninguém mais aguenta aqui. Inclusive, eu tenho um acordo com a minha esposa de não fazer. Pois é, mano, mas Que os hora, dois acham ridículo. hora antes. Não amigos que estão fazendo ou fazem, não é nada. Não, eu sou Pessoal. contra. Tô brincando. O problema é seu. Fazer um coração. Nossa, Coração coração de Não, Não, eu não. odeio. Isso eu odeio, Nossa, mano. isso Eu é odeio muito isso aí também, ridículo. mano. Não, eu odeio muito. Eu Nossa. tenho uma filha de 14 anos, mano. Isso aqui eu odeio muito. Mano, é muito. Eu vou olhar pra câmera. Nunca case com um cara que faz isso. É Se ele pior do que tiver qualquer isso, problema. beleza. Se ele fizer assim... Esse aqui, Boa. Mas o que coraçãozinho feio. do Pousando no Amor, mano, pousando no amor, é um dorama, mano. Amor no rural. cube. Não veja. Caraca. E onde é que eu estava? Então, gênero. Eu estava falando do chá de revelação porque aquilo ali é sexo. Por que você sabe o sexo antes de nascer? Porque você fez um exame, entendeu? Tá ligado? Então, sexo é uma parada tangível do corpo, biológica. Gênero é como você se percebe. Você se vê como homem? Sim. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse outra coisa não ser homem. Então, você não tem um conflito de gênero. A galera fala assim, não, mas isso não existe, isso é ideologia. Presta atenção. Gênero sempre existiu. Tá? Sexo e gênero sempre existiram. O que é a tal da ideologia, que eu não gosto desse termo, tá? É uma nova teoria de gênero. É qual é a relação dessas duas coisas, entendeu? Então, a maneira como a gente vai relacionar sexo e gênero pode ser mais ideológica, menos ideológica, ok? Então, não é que... Porque tem uma militância, né, evangélica que fala assim, não, gênero não existe. Ele está tentando combater uma maneira de enxergar a relação dessas duas coisas. Mas, na verdade, aspectos psicológicos da sexualidade sempre existiram. Porque você não é só corpo. A maneira mais fácil de você entender é o seguinte, está vendo aqui o aparelho fonador? Eu estou falando. Para falar, eu tenho que ter biologia? Com certeza. Tem que ter nascido com o aparelho biológico. Mas se eu fosse criado num lugar onde ninguém fala, eu falaria? Não. Por quê? Não foi o Não, porque praticado. este ato não é um ato apenas biológico, ele é um ato cultural. Eu aprendi, Uhum. ok? Inclusive, dependendo de onde eu for criado, eu falo diferente. Exato. O sotaque ou a língua. Porque esse ato é um ato complexo. Biológico, se eu não tiver o aparelho fonador, eu não falo. Mas se eu tiver, eu também posso não falar. Porque tem um aspecto psíquico, cultural, social nesse ato aqui, ó, de falar. E você me entender, tem um outro aspecto ainda. Que você e eu compartilhamos símbolos, entende? Então, sexo biológico, gênero, como eu me vejo, como eu me identifico. Terceiro elemento, orientação sexual, que é o que me atrai. Aí é que está a tal da homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade ou pansexualidade, né, que o pessoal usa hoje, que é mais os adolescentes, combatendo o binarismo, né? É o pan. O Aí Lúcio. usa o pan. E aí, é aqui, ó, é por onde aponta o meu afeto e meu desejo. E o quarto é a estética. Estética. Por exemplo, você olha para uma pessoa, olha para mim, você vê elementos estéticos na minha roupa, no meu modo de andar, no meu modo de falar,
que te remete ao estereótipo masculino. Então é como eu tenho uma estética masculina. Aí você falou, e o travesti, e o transexual? O transexual, ele é uma pessoa que nasceu, ele não é intersexual, ele nasceu com os órgãos sexuais padrão. Ele não se identifica com o seu corpo. Portanto, ao se perceber, eu me percebo, por exemplo, homem. Imagina que eu tenho vagina. Então, eu nasci com vagina. É uma figura, uma frase muito forte, né? Imagine que eu tenho vagina. Meu Deus do céu, corta essa parte. Nó. E eu tenho sexo de... Suponhamos. Suponhamos. Supositórios, né? Suponhamos. Eu tenho o sexo feminino, me vejo como homem. Então, há um desalinhamento entre o meu corpo e a maneira como me vejo. Isso produz um sofrimento na pessoa. Ela não inventou o sofrimento. Ela sofre por isso. É o que a gente chama de disforia de gênero. É que ao não me identificar com este corpo que nasci, sofro. Caramba, não me reconheço. Entendeu? Uhum. O que eu vou fazer com esse sofrimento? Então, eu não inventei o sofrimento, ele existe. Agora, a maioria da galera faz o quê? Se minha mente aponta para cá e meu corpo aponta para cá, eu vou corrigir o meu corpo para ele coincidir com quem eu verdadeiramente sou. Porque nos nossos dias o que importa é o gênero e não o sexo biológico. Então ele vai fazer cirurgias, tratamento hormonal e tal. Entende? Então o transgênero é alguém que não se identifica com o seu corpo biológico. Então imagina, eu tenho vagina, me vejo como homem. Eu posso ter atração por homem ou por mulher. Rapaz, é uma loucura. Ou por ambos os sexos. É como se fosse um Lego, que tem 4 peças e você monta como você quiser.